E aí, crime, contravenção. A gente usa essas palavras quase como se fossem a mesma coisa no dia a dia, né? Mas se a gente parar para pensar, será que para o direito brasileiro dá no mesmo? A resposta, olha, pode te surpreender. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no nosso direito penal para finalmente desvendar o que separa um crime de uma contravenção. Fica por aqui, porque vamos quebrar esses conceitos em pedacinhos bem fáceis de entender. Então, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a diferença básica entre os dois. Depois, vamos ver como o direito enxerga um crime por diferentes ângulos. Aí, vamos montar o que eu chamo de receita do crime. Vamos focar no ingrediente principal e, no final, entender por que essa precisão toda é tão, mas tão importante. Ok, vamos direto ao que interessa. Qual é o pulo do gato? O que realmente coloca crime de um lado e contravenção do outro? Bom, antes de tudo, a gente precisa conhecer esse termo aqui, infração penal. Pensa nele como um grande guarda-chuva, um nome de família. E debaixo dele, a gente tem duas categorias, duas espécies: o crime e a contravenção. Ou seja, tanto um quanto o outro são, em primeiro lugar, infrações penais. E aqui está a grande virada de chave. A diferença, no fundo, não está na gravidade do que a pessoa fez, mas sim na punição que a lei prevê para aquilo. Para o que a lei considera crime, ela reserva as penas mais pesadas: reclusão, detenção. Para a contravenção, as penas são mais brandas: prisão simples ou multa. Então, no fim das contas, quem manda no rótulo é a intensidade da pena, simples assim. Beleza, já sabemos a diferença principal. Mas agora a gente vai um pouco mais fundo. O direito não olha para um crime de uma forma só, não. É como se existissem várias lentes para analisar a mesma situação. Exato, são 3 lentes, 3 pontos de vista principais: o material, o formal e o analítico. Cada um deles revela uma camada diferente do que realmente significa dizer que algo é um crime. Vamos dar uma olhada em cada um. A primeira lente é a material. Aqui, a pergunta é bem prática. A ação da pessoa realmente causou um dano, ou pelo menos um perigo concreto, a algo que a sociedade acha super importante proteger? Tipo a vida, o patrimônio, a liberdade? O foco aqui é no prejuízo real. E esse exemplo é perfeito. Imagina só que loucura, uma lei que proíbe chorar em público. Pela visão material, isso jamais seria um crime de verdade. Por quê? Porque chorar, por mais que seja um ato, não machuca ninguém, não lesiona nenhum bem protegido pela lei. Simplesmente não tem relevância para o direito penal. A segunda visão é a formal, ou legal. Essa é a mais preto no branco. É bem simples. Está escrito na lei que é crime. A pena prevista é de reclusão ou detenção? Então pronto, formalmente é um crime. É a etiqueta que o legislador decidiu colocar. E por último, a visão analítica. Essa é a mais fascinante, na minha opinião. É aqui que o direito age como um cientista, sabe? Ele desmonta o crime em seus ingredientes essenciais para ver se todos eles estão ali. É como checar uma receita, passo a passo, para ter certeza de que o prato final é mesmo um crime. E já que falamos em receita, vamos ver que ingredientes são esses que, quando se juntam, formam a estrutura completa de um crime. A teoria mais usada no Brasil diz que a receita do crime tem 3 ingredientes que não podem faltar e precisam estar nessa ordem. Primeiro, o fato típico. A ação da pessoa tem que se encaixar como uma luva na descrição da lei. Segundo, a ilicitude. Essa ação tem que ser ilegal, sem nenhuma justificativa, como uma legítima defesa. E terceiro, a culpabilidade. A pessoa que agiu pode ser responsabilizada por aquilo. Se faltar qualquer um desses, a receita desanda e não há crime. Desses 3, a gente vai dar um zoom no primeiro, o fato típico. E sabe por quê? Porque ele é a porta de entrada, ele é o primeiro filtro. Se a conduta da pessoa nem passar por essa primeira análise, a gente nem discute o resto. O caso morre ali. Então, bora lá. Vamos abrir o capô do fato típico e ver quais são as peças que fazem esse motor funcionar. Ele é, sem dúvida, o coração da análise de um crime. O fato típico, por si só, já tem seus próprios elementos. Mas o mais importante para a nossa conversa hoje é esse último aqui, a tipicidade. É na tipicidade que a gente faz o match perfeito entre a ação que aconteceu no mundo real e a descrição que está escrita na lei. A tipicidade formal é exatamente isso, um jogo de encaixe. A conduta da pessoa é a pecinha do quebra-cabeça, a lei é o espaço vazio. A peça tem que encaixar perfeitamente sem sobrar e sem faltar. Se a lei diz matar alguém, a ação tem que ter sido, exatamente, matar alguém. Mas calma,
Não basta esse encaixe formal. É aí que entra a tipicidade material. Ela faz uma pergunta extra. Ok, a peça encaixou. Mas e aí? Essa ofensa foi relevante? O dano foi significativo a ponto de precisar acionar toda a máquina do direito penal? E esse exemplo da folha de papel é simplesmente genial para entender isso. Pensa comigo. Alguém pega uma folha de sulfite de uma empresa gigante. Formalmente, olhando a lei, isso é furto, a peça encaixa. Mas materialmente, qual foi o prejuízo? É tão insignificante, tão irrelevante que falta a tipicidade material. E se falta um pedaço do fato típico, não tem fato típico. E, portanto, não tem crime. Fim da história. Tá legal, mas por que essa trabalheira toda? Por que tantos nomes, tantos conceitos? A resposta, no fim, tem a ver com a própria ideia de justiça. Essa estrutura toda não é só para complicar a vida dos estudantes, não. Ele é um sistema de proteção. Cada um desses ingredientes, cada um desses filtros, serve como uma barreira para garantir que o poder imenso que o Estado tem de punir seja usado com muito cuidado, com precisão e só quando for realmente necessário. É uma garantia para todos nós. E esse ponto é crucial. Uma ação se encaixar na descrição da lei, ou seja, ser típica, não é uma condenação, é só o começo da investigação. Isso acende um sinal amarelo. Cria uma suspeita de que aquilo é ilegal, mas é ainda preciso ver todo o resto. A tipicidade, então, é um indício e não uma certeza. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a lei é essa receita tão precisa, no mundo real, quem decide o peso de cada ingrediente? São juízes, promotores, advogados que precisam pegar essa teoria toda e aplicar na bagunça que é a vida real? Exatamente aí, nesse encontro entre a precisão da lei e a complexidade humana, que é a verdadeira justiça construída.